E aí, pessoal, aqui é o Elias. Estamos aqui para a gente dar continuidade às nossas discussões sobre a filosofia, né? Então, já falamos sobre o Kierkegaard e aí hoje a gente vai falar sobre o Schopenhauer, né? Arthur Schopenhauer, para a gente poder concluir a nossa discussão e vocês conseguirem, né, responder o TD de vocês aí sem muita dificuldade, né? Então, quer dizer, já dá para resolver tranquilamente, tá? Então, olha só, gente. O Schopenhauer, né, o Arthur Schopenhauer, foi um filósofo, né, alemão aí que viveu por volta do final do século XVIII e o início do século XIX, né? Ele vai ser um dos grandes responsáveis, né, assim como o Kierkegaard, né, pela reflexão acerca de uma noção mais complexa, né, do que era o ser humano, né, é, e não só e também faz parte, né, daquela crítica, né, que se estabelece principalmente em relação aos sistemas totalizantes, né, aos sistemas que reduziam a compreensão, né, do ser humano, colocando-o apenas como um elemento, ah, vamos dizer assim, né, de todo um plano racional, né, como diria lá o Hegel, né? Então, quer dizer, o Schopenhauer ele vai refletir sobre o universo, né, a unidade, né, de certa forma, do próprio universo, né, trazendo à tona não apenas a ideia de que o universo seria racional, né, de que havia uma racionalidade nas coisas, mas trazendo justamente a ideia de que existe uma lógica mesmo irracional na própria, eh, na própria na própria essência do universo, né? Então, o que o Schopenhauer vai trazer é essa crítica, né? Essa lógica de que a razão dominaria tudo e que essa racionalidade estaria presente em todas as coisas. E aí o Schopenhauer vem e diz que, na verdade, existe uma série de coisas, né, no universo que obedecem uma lógica completamente irracional, né? Então ele vai colocar justamente isso, né? Ó, o infinito ele não seria racional e organizador da realidade, por exemplo, como afirmava o, o Hegel, né? Na verdade, para ele havia uma força ou uma espécie de energia que era cega, né? No sentido de que não havia um plano, uma lógica aí, e irracional, ou seja, não obedecia aos princípios da razão, né, presente em toda a natureza. Essa força, pessoal, ele chama de vontade, ó, com V maiúsculo, preste atenção aí. Ó. Então, essa força que o Schopenhauer diz que ela existe em tudo e ela é cega, quer dizer, ela não segue nenhum plano ou algo desse tipo, e ela é irracional, ele chama de vontade. Né? A vontade seria essa energia. Né? Então, quer dizer, de acordo com ele, a racionalidade ela existe na natureza, no ser humano? Sim, ela seria um aspecto, né? Mas um aspecto, como ele diz, um aspecto menor. Uma característica humana, mas apenas uma entre tantas outras, né? Na perspectiva dele, assim, na verdade, a própria racionalidade também seria, né, uma espécie de expressão dessa vontade, né? Então, quer dizer, a vontade ela estaria para além da racionalidade, né? Não apenas a racionalidade, mas a irracionalidade também fariam parte dessa vontade. Para ele, por exemplo, né? A racionalidade ela se expressa, por exemplo, nas nossas ações, né? A gente decide o que a gente vai fazer, o que a gente quer chegar, qual o objetivo que a gente quer com determinadas ações, a gente realiza ações voluntárias. Porém, e aí, por exemplo, nesse caso a gente pode falar de uma força racional, né, de uma vontade racional. Mas quando a gente para pensar, por exemplo, nos processos vitais, a gente vai ver que existe uma série de processos sobre os quais nós não pensamos, mas mesmo assim eles acontecem e eles são vitais, né, para que a gente possa se manter vivo. Exemplo, o seu coração ele está batendo nesse exato momento, o seu, o meu e o de todas as outras pessoas que estão vivas, tá? Isso é um processo que é irracional. Eu não preciso pensar nisso para que o meu coração bata. Respirar, né? Respirar também não. Respirar
eu não preciso forçar o meu diafragma, né, a comprimir os meus pulmões e tal, para sei lá, poder respirar. Não, você não tem isso. Então, na perspectiva do Schopenhauer, isso são exemplos dessa vontade irracional, né, de que essas características elas obedeceriam a essa vontade universal e irracional, né, sobre as quais nós não temos, né, nenhum, de certa forma, nenhum poder, né, no caso aí, né. Então, quer dizer, a gente, por exemplo, a gente não racionaliza o nosso crescimento, né? Eu não cresço porque eu penso em crescer, ou que eu tenha vontade ou não tenha vontade de crescer. Não, é um processo natural, né? E irracional, no caso aqui, segundo Schopenhauer, né? Então, na perspectiva do Schopenhauer, essa é uma lógica muito própria, né? Ele até coloca o seguinte, né? Que a realidade, como nós a percebemos, na verdade é apenas uma aparência, né? Na verdade, nós não temos, nós não conseguimos chegar de fato na realidade. O que a nossa mente conhece são apenas as representações, né? Ele até coloca, a mente humana ela conhece as representações da realidade, apenas aspectos, né? Formas, ideias, fenômenos, né? Como ele chama também, e vocês vão estudar isso quando estiver falando de fenomenologia. Mas a realidade ela não é essa representação, ela é muito mais que isso, né? Na perspectiva dele, a realidade ela é a vontade em si, tá? Então, nosso intelecto não consegue perceber isso, né? Essa vontade. O corpo, por fazer parte dessa vontade, claro, sentiria, né, que ele está inserido nisso tudo. Mas a nossa mente, a nossa razão, ela não entenderia, né, não conseguiria captar ou perceber essa vontade na sua completude, né? Por isso nós apenas entenderíamos o mundo como uma representação, como um fenômeno, né? Então, quer dizer, Schopenhauer vai trazer essa ideia, né, central na sua filosofia, que é essa vontade. Então, entendendo o que é essa vontade, a gente entende, né, que para o Schopenhauer a vida ela foge, né, justamente daquela lógica racional que o sistema lá do Hegel, né, buscava impor, né, e tentava colocar o ser humano como apenas um elemento, né, dentro de todo um plano racional, ou seja, o ser humano estaria submisso a toda uma lógica racional. E aí, essas ideias vão tentar, né, colocar uma contraposição a isso. Peraí, deixa eu apagar aqui. E aí, o que a gente tem? Né? Segundo Schopenhauer, gente, a vida, justamente, né, pela vontade de ser um sentimento infinito, insaciável e cego, ela não só não traria uma ordem universal, né? Não haveria uma ordem racional universal, como também a própria vida humana ela não teria um sentido. Então, olha só, o fato da vontade ser cega, irracional, né? Ou seja, não segue um padrão lógico, racional, traria uma série de implicações, né, acerca da vida humana e do universo que vamos dizer assim, vão contra, né, vão no sentido oposto daquilo que se acreditava, por exemplo, por Hegel, né, que acreditava que havia um sentido, havia um plano racional definido, né, e que tudo o que acontecia na história fazia parte desse plano racional. Aí o Schopenhauer vai lá e diz que não, né? Na verdade, o universo não teria nada de harmonioso, ou seja, nada de lógico, racional, né? Na verdade, nada faria parte desse plano racional, na verdade tudo seria caótico, né, imprevisível. A vida humana ela não teria um sentido pré-estabelecido. Isso aqui é importante, gente, por exemplo, para o desenvolvimento de uma corrente que vai ficar conhecido como o existencialismo, que vocês vão estudar também mais para frente, né? Então, a vida humana ela não teria um sentido pré-estabelecido pela vontade, nem por Deus, nem por nada parecido com isso, né? O ser humano ele viveria, né, um eterno sentimento, né, de desejo nunca satisfeito, né? Então o ser humano ele viveria nessa perspectiva, né? Ou seja,
A ideia de prazer e felicidade seriam coisas ilusórias, seriam coisas que, na verdade, não teriam, né, vamos dizer assim, um respaldo de fato, né, com o que a vontade, né, impõe. Né? Então, quer dizer, o ser humano ele não estaria dentro, né, de uma ordem que necessariamente levaria ao sentimento de felicidade. Na verdade, na perspectiva do Schopenhauer, seria apenas uma ilusão. Né? Ele vai dizer que, na verdade, a vida ela é marcada por adversidades. Né? O fato dessas adversidades existirem e, pior do que isso, né? Na verdade, o fato do ser humano ter consciência dessas adversidades marcariam a vida humana com o sofrimento. Então, a vida humana, segundo Schopenhauer, ela é marcada pelo sofrimento. Né? Primeiro, porque ela é marcada por adversidades, quer dizer, nós sentimos dor, nós sentimos doença, a miséria, a morte, tudo isso aí faz parte, né? São adversidades que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. Só que, para além disso tudo, há algo mais complicado, que é o fato de que a gente tem consciência. Então, o ser humano, ele é o único animal, né, que tem consciência da própria morte. E isso aprofundaria ainda mais, né, segundo Schopenhauer, esse sofrimento, né, essa consciência de que nós estamos dia a dia caminhando em direção ao fim, né, à morte. Então, na perspectiva do Schopenhauer, o ser humano ele seria, né, a sua vida ela seria marcada por esse sofrimento. Então, qual é a única maneira de acabar com esse sofrimento, segundo ele? Né? Era renunciar ao desejo, ou seja, renunciar aos prazeres. O Schopenhauer foi fortemente influenciado, pessoal, pela filosofia oriental, né? Então ele traz essa ideia de renúncia ao desejo, renúncia ao prazer, né? Como uma forma, segundo ele, né, de acabar ou reduzir esse sofrimento. Né? Então, quer dizer, a vontade do homem de viver, né, traria justamente esse sofrimento, pelo fato de que o ser humano ele teria, né, ele caminha em direção ao fim. Então, a vontade de viver, né, ela marcaria esse sofrimento, né, humano ao longo de toda a existência. Então, a única forma de, vamos dizer assim, sufocar esse sofrimento seria inverter nessa lógica aí, né, da vontade de viver, ou seja, renunciando aos desejos, renunciando aos prazeres. Basicamente, a filosofia do Schopenhauer é essa. Né? Claro que dá para aprofundar muito mais. Então, pessoal, é isso. Né? Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, mandem para mim lá no Google Class, que eu vou responder assim que possível. Bom, então, muito obrigado e até a próxima.